As facilidades das compras pela internet conquistaram os consumidores. Este ano, ainda mais. A necessidade do isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus fez com que as vendas do comércio eletrônico disparassem. Mas aproveitar as facilidades de trocar as lojas físicas pelas virtuais requer cuidado para evitar fraudes e outros problemas. Há aborrecimentos que muitas vezes acabam virando processos judiciais. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar como o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o direito do consumidor nessas relações de consumo. A internet trouxe o mercado digital para dentro da vida das pessoas e mudou as relações de consumo. Gabriel Gangorro e Gabriel Afonso, além do nome em comum, também fazem parte da geração de consumidores assíduos da internet. Comecei a efetuar as primeiras compras, meio que inseguro a princípio, mas começou a chegar e você começa a ter essa confiança, porque a praticidade é enorme, você não precisa sair de casa, você recebe o produto na sua casa, você não precisa... E aí, muitas das vezes é mais cômodo, mais rápido também. Questões como computadores, celulares, cursos online, por exemplo, roupas, vestuário, tênis. Então, é uma gama muito grande de produtos. As vendas pela internet transformaram o varejo brasileiro. O número de empresas que investem em plataformas virtuais aumenta a cada dia. E não é para menos, viu? O segmento só cresce. Em 2019, o e-commerce brasileiro registrou 178 milhões e meio de pedidos, com faturamento de 75 bilhões de reais. Um aumento nas vendas de mais de 22% em relação ao ano anterior. De acordo com dados do relatório Neotrust, uma espécie de censo do varejo digital brasileiro, cerca de 31 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma compra pela internet no ano passado. As mulheres foram responsáveis por 52% dos pedidos. A maioria deles foi feito na região Sudeste. Em outra pesquisa, consumidores tiveram que indicar as vantagens de comprar online. Preços mais baratos do que em lojas físicas apareceu em mais de 70% das respostas, seguido da facilidade de comparação de preços e produtos e comodidade. E se a expectativa já era de crescimento no setor, com a pandemia do novo coronavírus, o comércio eletrônico viu as vendas dispararem. Diante das medidas de isolamento, muitos comerciantes que ainda trabalhavam offline tiveram que se conectar para sobreviver. Só em abril, início da pandemia, as vendas online e o varejo pela internet registraram um aumento de 209% na comparação com o mesmo período de 2019. Outra pesquisa realizada pela FEComércio São Paulo mostrou que 46% dos consumidores passaram a comprar em e-commerce depois do início da pandemia. E como todo compromisso de compra e venda envolve obrigações e responsabilidades jurídicas, cabe ao Código de Defesa do Consumidor disciplinar essas relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, apesar de criado numa época em que não havia compras pela internet, ele foi concebido com um conteúdo muito principiológico e que tem sido suficiente para poder resolver conflitos das relações mais modernas. O principal ativo de um marketplace é a sua reputação, é a sua marca. As empresas, os players, vendedores, eles se plugam ao marketplace justamente visando se beneficiar dessa marca já consolidada e que, por ser uma marca de confiança, ela possui muitos acessos pelo público consumidor. Então, a preocupação do marketplace em manter essa boa reputação ela é muito grande. E, para isso, eles adotam todas as medidas possíveis para inibir, tanto quanto possível, a ocorrência de fraude dentro do seu ambiente. De acordo com o Procon, o fornecedor deve disponibilizar os meios necessários para garantir que as vendas na internet sejam seguras. Seguindo o Código de Defesa do Consumidor, toda oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras e precisas. Já o consumidor pode se arrepender e desfazer do negócio em até 7 dias depois da compra. O prazo de entrega deve ser informado na hora da compra e, em caso de descumprimento, o cliente tem o direito de desistir da compra ou pedir a devolução do valor pago.
A lei permite multas em caso de atraso na entrega, mesmo que o contrato não tenha uma cláusula específica para isso. O entendimento foi fixado pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento de um recurso especial de uma empresa de comércio eletrônico em uma ação civil pública, onde o Ministério Público de São Paulo pedia que a empresa fosse obrigada a colocar em contrato multa de 2% e indenização por perdas e danos em caso de atraso na entrega dos produtos vendidos pela internet. Ao analisar o caso, os ministros reconheceram que as empresas que atuam nesse ramo não são obrigadas a fixar em contrato de adesão de venda de produtos cláusula de multa e perdas e danos por atraso, pois o Código de Defesa do Consumidor já dispõe de medidas para garantir a proteção aos compradores nesses casos, como a responsabilização pelos prejuízos, inclusive com o acréscimo de juros e atualização monetária. O Código de Defesa do Consumidor é claro, a oferta tem que ser cumprida. Sendo o prazo de entrega um dos requisitos, né, da oferta desses produtos comercializados à distância, é claro que as empresas estão vinculadas a cumprir esses prazos. E em cada caso concreto, elas serão condenadas a reparar os danos que tiverem causados aos consumidores. A terceira turma do STJ também julgou um caso envolvendo compras feitas pela internet. Dessa vez, um cliente processou o banco emissor do boleto por não ter recebido os produtos comprados e pagos por boleto bancário. A empresa responsável pela loja virtual e o banco foram condenados a pagar pelos prejuízos materiais, além de indenização por danos morais no valor de R$3 mil. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a responsabilidade do banco, que teria apenas recebido o valor do boleto. O consumidor recorreu ao STJ e acusou falha da instituição bancária por não conferir a situação da empresa para onde os pagamentos seriam encaminhados. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, entendeu que o consumidor foi vítima de suposto estelionato, pois nunca chegou a receber os produtos. Ao negar o pedido do consumidor, a ministra explicou que o banco não pode ser classificado como fornecedor na relação de consumo que causou prejuízos ao consumidor, pois não houve falha na prestação de seu serviço, sendo a loja virtual responsável pelos danos. O STJ entendeu que há uma separação aí, que o banco não tem como assumir o risco, né, da emissão do boleto para uma empresa que talvez não exista ou que não cumpriu, ainda que exista, não tenha cumprido sua obrigação. Quem costuma comprar pela internet pode passar por situações desagradáveis, como o produto chegar com defeito, atraso na entrega ou pedidos que nunca chegam. Quem já passou pela experiência afirma que o segredo para não errar é comprar em sites de confiança. O vendedor não enviou o produto e no que ele não enviou o produto eu entrei em contato com o site, pedi o reembolso. Depois de algum tempo o dinheiro retornou. Realmente gera um pouco de dor de cabeça, mas pelo menos o site ele ajuda a solucionar a questão. Os consumidores que mesmo que tenham adotado todas as precauções necessárias, se viram vítimas de descumprimento dos seus direitos, né? Esses consumidores devem procurar os órgãos de defesa do consumidor e no Brasil a gente tem uma vantagem muito grande, que é a possibilidade de serviços públicos e gratuitos de defesa do consumidor em quase todas as cidades e com certeza em todos os estados da federação. As relações de consumo mudaram. O mercado digital é um caminho sem volta. Por isso, é preciso adequar leis e garantir a segurança, tanto para quem compra quanto para quem vende. Afinal de contas, a internet se tornou o maior e mais popular shopping do mundo.